Ok. Bom, até agora, né, nos capítulos que a gente trabalhou, a gente viu mais áreas isoladas, né, do computador, a montagem, a desmontagem, a instalação do sistema, falamos um pouquinho de segurança, falamos um pouquinho do que é necessário para o técnico ter um preparo para atendimento, né? E agora no capítulo 14 a gente fala um pouquinho de uma coletânea de problemas e principalmente, né, de orientações em relação aos procedimentos de campo. Se a pessoa já tem conhecimento técnico, muitas das coisas que eu vou falar aqui talvez seja chover no molhado, mas muita gente que vai começar a fazer atendimento, né, que ainda tem essa preocupação, seja de arrumar a sua máquina, a máquina de alguém da família, ou até mesmo ganhar algum dinheiro com isso, né? A principal dúvida, a principal inquietação traz sentido em relação a o que fazer, né? Quando você recebe o equipamento, que a tela não dá sinal de vídeo, que o sistema não carrega, o que eu faço? Qual é o meu primeiro caminho, né? Para onde eu vou? É óbvio que o procedimento técnico, né? Ele vem muito em cima da sua experiência, né? Então, quanto mais concertos você fizer, mais experiente você vai ser nessa área. Quanto mais instalações de sistema operacional você fizer, melhor serão as suas instalações. Óbvio que o que eu vou passar para vocês aqui é uma referência, mas ela é sim um excelente ponto de partida para que você possa ter essa documentação sempre à mão e começar a se basear, né, começar a se orientar para encontrar os problemas das máquinas que você vai consertar, né? O capítulo 14 ele é repleto de tabelinhas de fluxos, né? Então eu vou dar aqui alguns exemplos no encontro de hoje, no encontro da semana que vem, mas ali vocês vão encontrar um farto material para vários tipos diferentes de problemas, né? Inclusive de segurança, inclusive de internet, né? E é bem bacana para você ter, como eu falei, um ponto de partida. Hoje a gente vai focar, né, na estrutura do atendimento e basicamente em problemas do sistema operacional e da máquina como um todo, né, da inicialização. Na semana seguinte a gente fala de segurança e um pouquinho de internet. Tá? Então, no capítulo 14, né, a gente tem aí uma recordação do que nós já falamos anteriormente, já desde o capítulo 3, né, que são as etapas para a resolução de problemas. Essas etapas, mais uma vez, né, elas são exemplos, elas são ideias. Você, ao longo do tempo, vai perceber que se você começar a fazer atendimento, muitas dessas etapas, elas se misturam, elas se fundem, e aí você vai criando a sua metodologia. Por exemplo, a etapa 13 e a etapa 4 muitas vezes caminham juntas, né? Para você poder testar alguma coisa, você vai ter que estabelecer um pequeno plano de ação, substituir um arquivo, né? Inicializar a máquina novamente. Então, essas etapas elas não são estáticas, mas elas dão a vocês aí uma boa ideia do que fazer. Então, primeiro, identifique o problema, né? A etapa um ela é crucial. Entreviste o cliente, obtenha o máximo possível de informações, se possível, né? E eu já disse isso algumas vezes, né? Reproduza o problema na frente da pessoa. Por quê? Muitas ações que o técnico vai tomar estão relacionadas à própria orientação perdão, com a própria execução de tarefas básicas do equipamento, o salvar um arquivo, o localizar um arquivo, alguma ferramenta do pacote Office. Então, muitas vezes, o que o usuário está relatando para o técnico não se trata especificamente de um problema, mas sim de uma falta de experiência em usar aquela ferramenta. Então, a etapa um, ela tem um contexto muito importante,
E tem aí como fator principal, né, a busca pelas informações mais precisas para levar a um processo de solução de problemas mais eficiente. Você ouviu, você falou, você testou, e agora chega o momento da etapa 2, que é criar na sua cabeça, ou num papel, ou num documento eletrônico, né, uma sequência de teorias para causas que podem estar levando àquele problema. Ah, a máquina não liga. Então, na sua cabeça, é importante que você saiba. Preciso ter fornecimento de energia elétrica, o botão para ligar a máquina precisa estar funcionando, o botão do monitor precisa estar ligado, no caso de um desktop. Então, essas teorias possíveis, você já vai construindo aí para você. A etapa 3 nada mais é do que o teste dessas teorias que você levantou. Então, por exemplo, eu disse lá, né? A máquina não liga, pode ser um problema do cabo de força. Então, ok, então vamos verificar. Existe um cabo de força, esse cabo de força está em boas condições, né? A tomada tem energia, como é que a gente resolve isso? Tá? Esta é a etapa 3. A etapa 4, propriamente, é o plano de ação para resolver o problema. Comprar uma peça, fazer uma instalação de um outro programa, né? Trocar suprimentos das impressoras, tá bom? Então, plano de ação é que você efetivamente vai fazer, inclusive com ações de logística, para resolver o problema que você diagnosticou lá desde a etapa 1. Óbvio, né? Que esse plano de ação pode ser rápido, né? Você pode ter uma peça à mão ali na sua gaveta, na sua bancada, ou você pode ter que parar esse equipamento, né? Na busca de um fornecedor de hardware, por exemplo. Queimou o HD, e aí você precisa ter um HD novo, né? Então você vai num apoio, você vai num distribuidor para você poder ter essa peça de reposição. Feito isso, né, eliminados todos os problemas que o cliente tinha relatado para você, você vai fazer a verificação da funcionalidade total do sistema. Se for o caso, inclusive, com uma inicialização, uma nova inicialização da máquina. Tá? Porque muitas vezes o problema aparentemente está resolvido, porém, quando você tem uma reinicialização do equipamento, esse problema volta a aparecer. Tá? Então é importante que você faça isso algumas vezes para ter certeza de que tudo está em ordem, de que aquele problema relatado está corrigido. Se for o caso, não é, se você combinou com o seu cliente, se o cliente deu o de acordo, você pode fazer a implementação das medidas preventivas. E aqui vamos entender o seguinte, né? Atualização do sistema operacional, atualização do antivírus e uma varredura completa, atualização dos programas de escritório, né, do pacote Office, ok? Uma desfragmentação de disco rígido, uma limpeza de hardware, né, para verificação dos conectores, dos ventiladores e tudo mais, ok? Relembrando o que a gente viu na semana passada, você só aplica medidas preventivas se o cliente autorizar. Mesmo porque a medida preventiva envolve um tempo seu de trabalho, e é óbvio que se você técnico está investindo tempo, você precisa ter uma contrapartida, que é a remuneração. Feito isso, as etapas de 1 a 5 estão concluídas. Na etapa 6, você vai documentar o que você fez, né? Preenchendo ordem de serviço, nota fiscal, não sei qual é a forma que você vai trabalhar, se você vai trabalhar numa empresa, se a empresa vai ser você. Tá? Comunique, chame esse cliente, né? Repita exatamente o que era o problema anterior, né? Repita e mostre para ele que aquele problema está resolvido. Se ele não autorizou a realização de medidas preventivas, né? Reforce isso com ele, falando, olha, o trabalho que eu fiz restringe-se única e exclusivamente a isso aqui, ok? Então, isso aqui é o que você fez, isso aqui é o que você mostrou. Tá? Se você fez aquela manutenção geral, autorizada, etc.,
você também deve reportar. Se for o caso, tem muito cliente que gosta de ter a peça com problema em mãos. Então, se você trocou uma fonte de alimentação, trocou uma placa-mãe, um processador, módulo de memória, né? Devolva esses itens para o cliente e que ele vai dar a destinação necessária. Mas sempre faça isso, né, da maneira mais objetiva possível. Lembre-se que o cliente nem sempre tem o nível de conhecimento técnico que você tem, né? Muitas vezes ele não conhece o nome das peças pelo nome técnico, tá? Então você precisa tomar muito cuidado com esse diálogo nesse momento. Mas de resto, se as etapas de 1 a 5 estiverem satisfeitas, a etapa 6 também estará. Tá? Então, esse é um fluxo ou uma ideia de atendimento técnico para solução de problemas dentro de uma manutenção de desktop ou de um notebook. Ok?